né? Então, para cada pessoa, toques têm representação, assim como todo o meu sistema corporal tem uma representação. Por isso existem pessoas que têm corpos lindos, né? E ela se enxerga feia, porque o que está valendo na cabeça dela? Não é que ela está cega, não é que ela está enxergando deturpado, mas o que está valendo é a informação que ela tem registrada na mente. Então, por exemplo, pessoas vítimas de abusos muito severos, é comum elas se enxergarem de forma deturpada. Às vezes, uma criança que nem segue um padrão estético, às vezes é uma criança gordinha, às vezes ou um adulto, né, bem cheinho, tem alguns que se enxergam de forma linda, porque foi a forma como ele foi ensinado a respeitar o próprio corpo. Então, até a forma como você se vê e como você se enxerga vai depender do que está registrado na sua mente. Aí a Rosângela comenta aqui do abraço terapêutico. Tem gente que gosta de ser abraçado e se sente acolhido, assim como tem gente que tem pavor de ser abraçado. Então, olha que interessante, o tempo todo, tudo que eu vejo, tudo que meu corpo representa, está relacionado diretamente a uma saúde mental. Então, se você foi criado para se olhar com respeito, com amor, como um templo, como acontece em algumas culturas, você não te incomoda a forma como você vai estar, você vai se enxergar bem e vai ficar feliz com aquilo que você está vendo. Dependendo do outro ambiente onde você é criado, às vezes você aparentemente pode estar perfeito, mas você nunca vai se enxergar pleno, você sempre vai se enxergar com defeitos. E aí, em casos muito graves, como, né, já envolvendo transtorno psíquico, a pessoa realmente passa a se enxergar totalmente diferente, né? Ela começa se ver de forma. Esqueci o nome Esqueci o nome do transtorno. Ela começa a ter alteração de imagem corporal, mas tem um nome isso, eu não estou lembrando agora. Ok? Então, quando uma pessoa se apresenta, a gente tem que fazer a leitura como um todo, não só pelo que ela fala, não só pelo que ela, como ela se apresenta, mas como ela se veste, a forma como ela se movimenta, a forma do comportamento, tudo é uma informação, tudo. E aí vocês vão começar a perceber, porque a gente fica meio neurótico, né? A gente fica prestando atenção em todo mundo, que algumas pessoas dizem algumas informações, mas o corpo demonstra outras totalmente diferentes. E aí é quando a gente começa a pegar as mentiras, ou então você começa a pegar mais informações do que a pessoa quer te apresentar, e isso, para quem pretende trabalhar com terapia, é extremamente importante. Não, eu estou bem. Só que você faz a leitura corporal dela, ela todinha está em negação. Então, ela não está bem, ela está com algum problema. E, obviamente, eu respeito o tempo dela me contar qual é o problema. E por que que eu respeito? Porque a gente não julga nada sobre o outro. Se é certo, se é errado, não. A gente espera sempre o tempo do outro. Ok? Opa. Sistema nervoso central. Vamos lá. Todo esse nosso cérebro, ele, né, é um conjunto inteiro, na verdade, incluso a medula, ele vai se dividir em duas partes. O famoso sistema nervoso central, que conta aqui o nosso encéfalo e a medula, que eu falo, parece uma minhoca, né? Aqui o nosso cérebro e a medula. E a outra parte é o sistema nervoso periférico. O que seria isso? O sistema nervoso central seria a caixa de força da casa e o sistema nervoso periférico seria toda a fiação da casa. Todo esse sistema, ele é interligado. Então, a fiação, ou seja, o sistema nervoso periférico, vai captar informações de tudo do seu corpo, desde a sua sensibilidade tátil até a sua percepção extrasensorial, e vai conectar essas informações ao sistema nervoso central, aonde vai chegar ali todo o resumo da sua mente. E aí vai se unir essas informações. Então, o que o meu corpo recebe, a minha mente processa. Não tem como separar isso. Então, não adianta você falar que você, por exemplo, é empoderada
e na hora que você for andar, você tiver uma postura diferente. Não tem como você separar o corpo da sua cabeça. O ser humano é uma coisa só. Então, a gente consegue fazer essas percepções, ou seja, essas avaliações mais completas, porque o corpo vai sempre informar o que a mente representa, e o vice-versa também é verdadeiro. Então, o corpo vai representar o que tem na sua mente, e a sua mente vai transmitir para o corpo aquilo que você acredita. Exemplo, já viram aquelas pessoas muito tímidas, que têm vergonha de se expor, ou às vezes acha que não é bom o suficiente? Como é que o corpo anda para essas pessoas? Geralmente ele é curvadinho, é franzino, e ele anda o quê? Fechadinho. Por quê? Porque o seu corpo vai demonstrar o que tem na sua mente. Então, quando eu olho para alguém, eu vou observar o conjunto todo, a mente, né, o que a pessoa fala, como a pessoa se comporta, e o que o corpo me apresenta. Isso serve também para a gente perceber os golpinhos. O que é os golpinhos? Às vezes a pessoa tem uma postura, mas tenta parecer outra pessoa. Não tem como separar isso. O corpo sempre demonstra o conteúdo da mente. Então, comecem a prestar atenção nos corpos e na apresentação do corpo das pessoas. Vocês vão perceber que sempre o que você enxerga condiz com a mente. Então, todo mundo já deve ter visto, sei lá, uma senhora jovem, alguém da terceira idade jovem. Um belo de um exemplo, né? Uma senhora jovem, ela sempre vai o quê? Vai vestir roupas mais joviais, vai se apresentar com uma disposição corporal diferente, ela vai parecer mais proativa. Mas por que isso vai aparecer? Porque o corpo sempre vai se conectar com a mente. Ela não vai conseguir ser uma mente jovem e se vestir como uma velhinha. Não casa. Então, quando as pessoas falam assim, mente sã, corpo são, é por causa disso. Se a sua mente é jovem, seu corpo vai ficar jovem. Agora, se a sua mente é de velho, seu corpo vai se apresentar como velho. Se a sua mente sempre é de reclamação, de negatividade, de dor, o seu corpo vai envelhecer muito mais rápido, porque todas as células do seu corpo estão interligadas pelos nervos do sistema nervoso periférico, que vai se conectar ao sistema nervoso central. Então, se a sua mente é velha, seu corpo também vai ficar velho. Se a sua mente é jovem, seu corpo também vai ficar jovem. Então, aquela história de que a saúde mental também define a saúde física é totalmente verdadeira. Não tem como você querer ter uma saúde física exuberante se na sua mente só tem porcaria, ou só tem negatividade, ou só pensa coisa ruim, ou só assiste Cidade Alerta o dia inteiro, ok? Então, o seu corpo tem que sempre estar conectado com a mente e vice-versa. A título de curiosidade, nós temos 12 pares de nervos cranianos. Que raios é isso? São os nervos que ficam aqui na cabeça, né, no crânio, na região do crânio, e são eles que vão nos interligar, né, o nosso córtex, a alguns sentidos do corpo. Então, o paladar, a visão, a audição, o olfato. Todo esse processo de comunicação dos 5 sentidos acontece graças aos 12 pares de nervos cranianos. Você precisa decorar todos esses nervos? Não. Mas é extremamente importante que você saiba que existem 12 que são exclusivos para trabalhar os seus 5 sentidos. Claro, e os periféricos também vão te ajudar no tato, tá? Mas esses 12 principais são os que vão captar as mensagens do mundo e processar para a mente. Então, por exemplo, vamos dar aí um exemplo do nervo olfatório, que é o primeiro nervo craniano. Você vai sentir, você vai inspirar, certo? Inspirei várias partículas de ar e aromas, de acordo de onde você estiver, obviamente, elas vão entrar pelo seu nariz. Dentro do seu nariz já começa toda a parte de enervação, que vai ser ligada ao nervo olfatório. Então, os seus cílios, que são aqueles pelinhos que ficam dentro do nariz, eles vão interpretar essas partículas do ar
vão enviar essa informação para o seu cérebro. É como se seu cérebro abrisse uma biblioteca com todos os cheiros que você já sentiu na face da Terra e falasse: este cheiro aqui é de comida. E aí você, isso aqui é comida. Olha que doido. Tudo é assim, com essa riqueza de detalhes. Então, você entrou num lugar e está cheirando a mofo. É a mesma coisa. Você inspirou, inalou as partículas do ambiente dentro do seu nariz, os pelinhos, os cílios vão ter essa vibração, vão pegar essa partícula, transformar em impulso nervoso, mandar lá para o seu cérebro. Seu cérebro vai abrir uma biblioteca de cheiros e vai falar assim: isso aqui é cheiro de mofo. E aí onde você percebe, tá cheirando a mofo. Olha a complexidade só para sentir um cheirinho. E para enxergar alguma coisa, é a mesma coisa, é tão difícil quanto. Então, eu olhei para algum lugar, tô olhando uma imagem. Essa imagem vai ser receptada pelo meu nervo óptico, vai ser processada essa informação, essa imagem, vai enviar lá no meu cérebro, onde tem uma biblioteca de referência de imagens, e vai falar assim: olha, aquilo ali é um computador. E aí você vai falar assim: estou vendo um computador, estou vendo, sei lá, uma sacolinha. E agora imagina quantas informações são processadas por segundo, porque você está olhando não só um computador, não só uma sacolinha. Você está olhando tudo que está ao seu redor. Então você está enxergando vários objetos ao mesmo tempo. Você está enxergando várias imagens ao mesmo tempo, várias cores ao mesmo tempo. E esse nervo está recebendo todas essas informações, mandando para sua mente, para o seu córtex, né? Para serem processadas e você conseguir identificar cada imagem, tintim por tintim. Por isso que a gente fala aqui hoje, estão tentando criar um aí, mas eu ainda não sei se ele está pronto. Não existe computador, né, ou processador mais rápido do que o cérebro humano. Então, tudo que vocês estão olhando está sendo processado. Tudo está sendo o quê? Registrado na mente, está sendo interpretado ao mesmo tempo. Olha que complexidade. É um negócio muito bem feito. Só que a gente nunca para observar isso, porque a gente não sabe. A gente daria mais valor à nossa complexidade humana se a gente tivesse o mínimo de noção dessas coisas. E tato, já pararam para perceber? Tudo você sente. Você sente a roupa que está no seu corpo, você sente o piso onde você está pisando, né? Tudo você sente. E por que tudo eu sinto? Porque o tempo todo você está encostando em algo, você concorda? Ou você está encostando na sua própria roupa, ou você está encostando no chão, ou você está encostando, sei lá, no sofá, na cama. O tempo todo você está encostando em algo. E toda essa informação é captada por um nervo que está ali na sua pele, enviada lá para o seu cérebro para ser interpretado e você ter a sensação. Então, eu coloco a mão no colchão. É fofo, a interpretação de fofo. Sei lá, coloquei a mão em algo gelado. Ó, meu cérebro fazendo a leitura, a interpretação, aquilo está gelado. Olha tudo que a gente faz. E tudo está sendo interpretado o tempo todo. Só que a gente não presta atenção nisso, né? Porque é algo automático. Desculpe, gente, vocês vão conhecer a saga Favela e Bali, tá bom? Toda aula sempre vai ter essa saga dos gatos. Elas fazem um show exclusivo. Então, por que eu estou, né, detalhando tanto essas coisas tão anatômicas, tão fisiológicas? Porque eu quero que vocês comecem a ter aos pouquinhos a sensação da complexidade humana. Como a gente é complexo, como a gente é perfeito de tão complexo que é. Olha o tanto de coisa que a gente faz sem perceber. Quando eu pego uma mão na outra, eu estou tendo várias sensações ao mesmo tempo. E junta tudo, ó. Seus nervos periféricos estão tendo a sensibilidade, o seu olfato aqui está ativado, mandando informação para o cérebro o tempo todo, sua visão, tem todo um processo cognitivo acontecendo, porque vocês estão aqui estudando, aprendendo algo, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo.
fora a linguagem que está sendo processada, fora o sabor que está sendo processado, o gosto da boca, a saliva, olha, né? E todo o resto, né, gente? O sangue circulando, o coração batendo, suas vísceras funcionando, olha o tanto de coisa. Então, não tem como você entrar num curso para entender o ser humano e, antes de qualquer coisa, não aprender a admirá-lo. Quando você olhar um ser humano, a primeira coisa que você tem que ficar impressionado é com a complexidade. Como tudo isso é perfeito. Como o ser humano é perfeito. Olha quantas coisas essa máquina é capaz de fazer. E assim, dessa forma, começar a dar valor com aquilo que eu estou utilizando, que é o meu próprio corpinho, com aquilo que eu estou olhando, que é o corpo do outro, e com essa máquina complexa que é a cabeça que eu estou interpretando. Acho que a melhor palavra é interpretando. Então, essa aula é para que vocês só tenham um pouco da noção de como o ser humano é fantástico. E se você não conseguir enxergar toda essa coisa fenomenal, essa coisa incrível, dificilmente você vai conseguir trabalhar com pessoas depois. Porque o primeiro passo é reconhecer como a gente é incrível. Depois que você começa a compreender como a gente é incrível, e aí a gente começa a evoluir na interpretação da mente daquela máquina incrível. E fica muito mais fácil também da gente perceber como ela funciona. Então, aqui dos 12 nervos, nós temos os nervos sensoriais, que seriam, por exemplo, o olfatório e o óptico, né, para você enxergar. Tem o óculo motor, que são nervos motores, ou seja, que faz movimentação muscular, que faz a deglutição, que faz a movimentação da boca. Tem os nervos mistos, que é tanto motor quanto sensorial, tanto que aqui a gente tem um exemplo do nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano, e eu acho que o nervo trigêmeo todo mundo conhece, porque algum dia na sua vida você sentiu dor de nervo trigêmeo, que é aquela dor que dá geralmente numa hemiface, numa lateral do rosto, que começa a doer a cabeça, que é o inferno. Quase sempre se dá por compressão da ATM, da articulação temporomandibular, ok? Senão você ainda vai sentir um dia esse negócio doer, que dói em todo mundo. E aí os outros pares cranianos sendo sempre divididos em mistos sensoriais ou motores, ok? Todos eles vão te ajudar a interpretar o mundo. Decora isso. Todos os pares cranianos vão te ajudar a interpretar o mundo. Por exemplo, quando você é bebê e você está ali sendo amamentado, a sua primeira comunicação de afeto com a sua mãe não vem pela mente, pelo pensamento, pela conversa. Vem pelo quê? Pelo ato da mamada. A mãe que amamenta cria um vínculo emocional muito grande com o bebê. Por isso que hoje em dia se incentiva tanto a amamentação. Não só pelo lado afetivo, mas também pelo impacto psicológico que se causa nesse bebê, nesse futuro adulto. E é engraçado que hoje a gente faz processos de regressão de memória com hipnose e a gente vê como faz falta essa conexão através da mamada. Como pessoas que não foram amamentadas por NX motivos, elas vão ter reflexo disso na vida adulta. Então, minha primeira comunicação ou meu laço de afetividade com o mundo, que seria com a minha mãe, acontece pela boca. Qual é a primeira coisa que você vai fazer de especial depois que você nasce? É mamar. Então, a primeira conexão de amor que você tem com a sua mãe é através da boca. Por isso que a boca tem uma representação tão importante, não só quando você é criança, mas na vida adulta também. Quer ver? Não tem gente que... Todo mundo já deve ter passado por isso. Às vezes, quando você estava lá na adolescência, você nem queria lá ficar com um rapazinho, mas quando você beija ele, parece que, bum, dispara todos os hormônios do seu corpo, parece que tudo se acende, parece que tudo toma um sentido diferente. Mas é porque a comunicação pela boca tem um valor afetivo muito grande.
Tanto que existem alguns estudos de relacionamento que eles começam a perceber que quando o casal começa a se distanciar, né, começa a se afastar, eles param de se beijar. Olha que interessante. Então, tudo no seu corpo conversa, tudo no seu corpo se comunica. Os olhos, a boca, o tato. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado quando a gente vai lidar com outra pessoa, porque a gente não sabe qual é o que ela está interpretando de comunicação quando eu estou falando com alguém. Por exemplo, a Rosângela deu um exemplo, ela não gosta que toca na cabeça dela. Eu já adoro que toca na minha cabeça, gosto de cafuné. Para mim, aquilo representa acolhimento. Mas por quê? Porque provavelmente, e eu até tenho lembrança disso na minha infância, qual era o afeto que eu tinha com a minha mãe? A mão na cabeça. Talvez para uma outra criança que, sei lá, tomava pancada na cabeça, esse peteleco chato, tem pai que tem a mania de fazer isso com criança, é horrível, né? Bate na cabeça, ou então empurra a cabeça, para ele vai ficar o quê? Uma memória associada ruim a qualquer toque na cabeça. Quem apanha muito também geralmente tem toques negativos. Então, quando a gente vai lidar com alguém, a gente precisa prestar atenção até na comunicação do toque dessa pessoa. Qual toque é seguro? Isso que a gente chama de toque seguro. Qual toque é um toque negativo para esse ser humano? Qual toque pode ser um toque extremamente positivo, ou um toque afetivo? Tem que tomar cuidado. Por exemplo, pessoas que sofreram abuso sexual, elas não suportam abraço. A maioria não se sente à vontade, ela abraça de longe. Por quê? Porque aquilo já começou a se tornar um toque negativo para ela. Aquilo já é uma comunicação de dor, não é mais uma comunicação de afeto. Então, olha como o mundo é interpretado de diferentes formas para cada pessoa. Cada pessoinha vai ter uma compreensão de mundo através dos seus sentidos de formas diferentes. Por isso que não dá para você falar para a coleguinha que não gosta de ser abraçada, ai, para de ser fresca, você é muito chata. Não, não pode fazer isso. Você não sabe qual é o tipo de comunicação do outro, você não sabe o que ela tem registrada na mente dela, você não sabe o que aquilo representa para ela. Por isso que a gente começa a treinar desde o primeiro dia, não julgamento. Não quero que você me toque. Tudo bem, não vou julgar. Às vezes aquela comunicação é ruim. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu não gosto que me toque. Tudo bem, não vou tocar. Ainda mais eu que sou sinestésica, eu tenho mania de conversar pegando, né? Uma coisa que eu tive que trabalhar muito em mim é a história de parar de conversar pegando, porque tem gente que não gosta. E a gente precisa respeitar, ok? Eu não sei o que aquilo representa para a pessoa, então não toco mais. Assim como tem gente que adora ser tocado, porque tem o quê? Tem como referencial o toque positivo. Como a gente, num primeiro momento, não tem como saber como aquela pessoa é, a gente respeita tudo, ok? Olha que bonitinho aqui um exemplo de os nervos, né? Riscadinhos de azul, todos conectados à medula espinhal, que vai chegar aqui no nosso córtex. Deixa eu ver aqui. Crianças já possuem isso? Já possuem o quê, Grazi? Não entendi. Pode ligar o microfone, tá? Se quiser me perguntar. A criança, ela aprende o toque positivo e o toque negativo. Ela nasce, a gente fala assim, todo mundo nasce resetado, igual como se fosse um HD. Nasce em branco. A gente vai aprendendo no decorrer das experiências de vida. Então, meu filho nunca gostou de beijo e abraço. Acabei de ler. Oi? É isso mesmo. Então, é sobre esses estímulos negativos, né? Ele nasceu Porque de parto cesárea? foi Tá. No dia que foi parto cesárea, foi tranquilo ou teve alguma intercorrência? tranquilo. Foi tranquilo? Quem recebeu ele primeiro? Nossa, eu não devo médico. Depois eu acho que foi o meu marido. Tá. Quando a criança. Marido, quem que Quantos anos ele recebeu tem? o Pietro nasceu? Quem que recebeu ele primeiro? Você ou eu? O médico deu para você ou para mim? Sempre você, né, gatinho? Levou para mim? É. Diz que levou para mim. Tá, então tem que ver depois. Quantos anos ele tem? 10. 10. Então tem que, ó, se o parto foi tranquilo,
Então, tem que ver na fase escolar, na escolinha, às vezes brigava muito com alguém, ou às vezes ele caiu de algum brinquedo, isso também transforma em toque negativo. Por que eu perguntei do parto? Quase toda criança de fórceps, quem nasceu de fórceps, tem vários toques negativos pelo corpo, não gosta que toque na cabeça, no ombro, nas costas, não suporta. E a gente sabe que isso é o trauma do fórceps. Olha que doido, gente, um fórceps, o bebê tinha acabado de nascer, já recebeu um baita de um trauma, provocando aí um toque negativo. Então, aí teria, como ele tem 10 aninhos, tem que rastrear se não foi na escolinha, às vezes brigou com alguém, ou brigava muito com algum outro coleguinha, ou às vezes caiu no parquinho também. Tá? Opa, o áudio de alguém vazando. Deixa eu ver. Alguém tá falando comigo ou o áudio tá vazando mesmo? Deixa eu ver. Acho que não, acho que foi interferência, nem sei do que é. Deu uma botada que não entendi. Nath? Ah, ó, tem alguém que nasceu de parto de fórceps, tadinha. Oi, Jande, você que tá falando comigo? Agora eu tô. Pensei que Desculpa. estava funcionando. Você falou de toque, é engraçado, porque assim, até hoje eu peço para minha mãe catar piolinho. Porque era tão gostoso sentar num banquinho, né? No meio das pernas dela e ali puxando. E eu fui bastante piolenta, né? E catar piolinho para mim é carinho, é gostoso. Eu não tenho nada negativo. E olha que interessante, que bom que você fez essa ponderação, Jandira, por isso que eu gosto quando o pessoal interfere. Catar piolinho pode ter dois sentidos. Se a criança foi muito estigmatizada na escola por causa do piolho, o catar o piolho pode ter um sentimento ruim. Se ela só era uma criança piolenta e todo mundo na escola era, e era tranquilo, vai ser um momento de afeto com a mãe, porque a mãe vai sentar ali e vai começar a procurar. Também a forma como é feito também é levada em consideração. Então, por exemplo, se a mãe puxava demais esse cabelo, se ela era muito bruta para fazer esse catar de piolinho, também vai ser interpretado de uma forma ruim. Então, olha como pode ser a mesma situação interpretado tanto de um jeito bacana, quanto de um jeito estressante, quanto tanto de um jeito agressivo. Grazi, você nasceu de fórceps? Deve ter, então, ter outra assimilação. Quem nasce de fórceps sempre tem um trauma enrustido, mas aí você vai perceber nas próximas aulas. Tem várias explicações do nascimento de fórceps. Aliás, tem várias possibilidades. Oi. Oi. É que antigamente a maioria nascia quase de fórceps, né, Nath? Hoje em dia parece que até proibido. Sim. Não, a maioria, na verdade, nascia de parto normal antigamente, né? Era mais comum o normal do que a cesárea. Agora que a cesárea está bem popular, né? Então, mas aí nas próximas aulas você vai perceber várias possibilidades que você pode ver de reflexo do parto de fórceps. O parto de fórceps é bem interessante, ele traz várias informações diferentes no decorrer da vida. Claro, cada adulto vai interpretar de uma forma diferente. Quer dizer que eu vou ser estigmatizada por causa do fórceps? Não. Tudo depende da forma como o seu corpo interpretou aquilo. Tem crianças que têm trauma e tem outras que passam tranquilos, mas vai reverberar de outra forma lá no futuro. Mas geralmente reverbera, mas não necessariamente precisa ser ruim para todo mundo. Para algumas pessoas, muito ruim e para outras melhores. Oi. Só mais uma informação. Eu, na verdade, minha mãe conta que ela sofreu muito quando eu nasci, né? Uhum. E em virtude disso, eu sempre tive muito medo de ter filho, do nascimento mesmo, sabe? Eu falava que podia pular essa parte. Acabou sendo tranquilo, mas o medo que eu tinha era muito grande. Como é a sua relação com sua mãe? É boa. Quer dizer, a gente briga boa muito, ou estranha? Assim, às vezes temos alguns atritos. Tá. Então, depois, quando a gente chegar em constelação, me lembra dessa história do fórceps, tá bom? Combinado. Ô, Nath, a gente vai ver. Oi. Você estava perguntando para a Grazi se o filho dela, quando nasceu de cesárea, quem pegou primeiro. Isso influencia? Porque, por exemplo, os meus 4 são cesárea.
Mas eu não fui a primeira a pegar, né? Ah, não, geralmente quem pega primeiro é o médico, né? Porque ele tá tirando o bebê da barriguinha. Não, aí tudo bem. Aí o que influencia a diferença? Por exemplo, meu irmão. O meu irmão, ele nasceu, obviamente o médico tirou ele ali do canal da minha mãe, só que a minha mãe teve um contratempo e ele não pode entregar o meu irmão para minha mãe. Então, o meu irmão foi levado para uma outra sala, onde reviraram ele de ponta a ponta, umas 3 enfermeiras, mais lá uma anel, e ele só foi entregue para minha mãe 2 horas depois. Hoje, ele é a pessoa mais desconfiada do planeta e ele morre de medo de ir em lugares onde ele não conhece ninguém. Olha que estranho, ele é um adulto, mas ele só vai em lugares onde existe algum rosto familiar e eles também só se sente à vontade quando sabe que tem alguém de confiança. E aí, quando a gente faz um exercício de regressão, a primeira imagem que vem é o quê? Quando ele foi retirado da mãe, ele não foi recebido pela minha mãe. Então, ele ficou isolado, ficou separado numa sala para fazer avaliações específicas de né? De neonato. E olha que engraçado, o cérebro registra isso. E o bebê, quando nasce, ele tem um referencial principal na vida dele, que em primeiro lugar é a mãe e em segundo é o pai. O pai pelo laço de afetividade. E quando o bebê nasce, se ele não é entregue nem para a mãe nem para o pai, ele é levado para uma sala paralela por qualquer outro motivo, isso vai reverberar depois na vida adulta, porque esse registro de memória fica na cabeça. Não importa se o cérebro tem 10 dias de nascido ou se ele tem 50 anos de nascido. O cérebro registra tudo. E o nosso cérebro registra além da nossa consciência, que é o famoso inconsciente. Então, ele pode até registrar aquilo e não conseguir processar de forma racional e consciente, porque ele é imaturo. Mas na vida adulta aquilo vai reverberar, porque ficou registrado da mesma forma. Ô, Nath, aqueles 5 minutinhos que a gente fica com o bebê, porque, por exemplo, eu que fiz cesárea, depois a gente vai para a salinha até, né, voltar a sentir os pezinhos. Isso faz diferença? Sim, por isso que todo médico, a primeira coisa que ele faz é entregar o bebê para a mãe. Sempre. Vocês viram que eles não tiram o bebê sem entregar para a mãe, sem tocar na mãe. E se for parto normal, não sei, né, para quem já fez parto normal, se pega o bebê e coloca na barriga da mãe, para que o bebê possa ouvir, na barriga, assim, próximo do tórax, né? Para que o bebê possa ouvir os batimentos cardíacos da mãe, porque é o som mais conhecido que ele tem de dentro da barriga. Então, sim, aquele contato é de propósito, tem que ter. Ok? Tinha alguém que estava... Oi, Rô. E quando acontece isso, né? Tem como resolver isso enquanto é criança? Então, normalmente, quando é criança, se não está dando problema, a gente não mexe. Quando é que vai se olhar para isso? Se na vida adulta, aquela pessoa entender que tem algo errado. Aí sim, aquela pessoa vai buscar uma ressignificação. Mas na criança, não. Se a criança está ali tranquila, a gente não mexe. Até porque quem tem que ter a necessidade de olhar para alguma coisa tem que ser a própria pessoa. Então, provavelmente só quando ele for adulto. Ok? E às vezes a pessoa vai passar batida, não vai sentir a necessidade. Talvez ela até perceba, mas ela não compreenda que é uma necessidade, o que é bem comum também. Eu sempre me senti assim, mas não sabia que podia ser isso. Isso é bem comum. Você vai ouvir muito essa frase. Eu sempre me senti dessa forma, mas nunca associei. Claro que não tem como associar. Você era um cérebro muito imaturo ainda. Mas reverbera, é que para algumas pessoas reverbera de um jeito muito forte, muito impactante. E para outras passa batido e vai viver a vida toda assim, sem problema nenhum. Ok? Mais alguma dúvida? Tá. Sistema nervoso. A título de curiosidade, o seu cérebro está registrando tudo, a partir do 3º mês de gestação da sua mãe, que é quando se forma o sistema nervoso central. Então, você está dentro da barriga da sua mãe, quando você completa entre 3 a 4 meses, você tem toda a formação do seu sistema nervoso central. Dali em diante,
toda e qualquer coisa que aconteça na sua vida vai ser registrado no seu cérebro, está lá guardadinho. Uma vez a gente eu fiz pós em hipnose clínica, e nessa pós-graduação chamaram uma voluntária, uma colega nossa de sala, e para fazer uma regressão de memórias de vida intrauterina. E ela não sabia, não sei, a gente não tem o hábito de ficar perguntando muitas coisas para os nossos pais, né? Principalmente no dia do seu parto, não é uma coisa que a gente tem curiosidade de saber. E ela estava lá tranquila, e de repente ela começou a chorar, 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 e teve uma catarse muito grande, e ela começou a gritar: não, eu não quero, que dor, que dor. E aí ficou todo mundo com aquela cara de ué, mas que dor que ela estava sentindo? Será que ela sentiu dor na hora do parto? Será que ela sentiu dor na barriga da mãe? Que raio foi aquilo? E nem ela compreendeu. E depois a gente ficou sabendo que ela nasceu de fórceps. Então, ela realmente sentiu a dor. Aquilo machuca, gente, aquilo dói. Então, de fato, existiu a dor, só que ela não sabia, porque ela nem sabia que tinha nascido de fórceps. Depois ela foi perguntar para a mãe, porque achou estranho, né, todo aquele monte de sentimento, e a mãe contou que ela tinha nascido de fórceps. Se interferiu na vida dela em algum momento? Não, estava lá guardadinho. Mas quando foi acionada aquela memória, ó como veio toda a sensação, todo sensorial, veio a dor, veio o medo, veio tudo. Ela parecia de fato um bebê ali, representando um medo horroroso de algo. A impressão que a gente tinha, quem estava olhando de fora, é que ela estava vendo um monstro. E de fato era ela, bebê, sendo puxada por um negócio gelado, né? E como ela mesma falava, tá frio, tá frio. E era ela sendo retirada da barriga da mãe de fórceps. E aí depois envolveu outras coisas, que aí a gente vê mais em constelação, ok? Nath, Diga-me. uma dúvida, para entender se tem a ver com o sistema nervoso ou não. Por exemplo, eu, quando estou estudando, às vezes eu abro 2 cursos diferentes e eu consigo prestar atenção nos 2 ao mesmo tempo. Você consegue prestar atenção nos 2? Consigo. Isso quer dizer que seu corpo caloso deve ser enorme. É muito. E a televisão ligada, tá? Eu não gosto de deixar a minha televisão desligada. Todo mundo vejo as imagens, mas eu fico escutando. Já fiz isso várias vezes, às vezes palestras que não tem nada a ver. Raros momentos que eu paro para falar assim, não, mas espera aí, isso que a pessoa falou não está claro para mim. Isso tem a ver com o quê? Da onde vem essa habilidade? Essa habilidade, na verdade, ela é inerente a todo ser humano. Todo mundo consegue. Porém, vamos lá no porém. As mulheres, de forma geral, por anatomia, vão ter sempre mais facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo do que os homens. Por quê? Existe uma parte no cérebro que se chama corpo caloso. O corpo caloso é quem regula múltiplas funções. Então, eu consigo, sei lá, assistir 2 palestras e ouvir música ao mesmo tempo. Sim, porque o seu corpo caloso está desenvolvido o suficiente para executar essas 3 funções ao mesmo tempo. Anatomicamente, o corpo caloso dos homens é menor. Por isso que eles têm tanta dificuldade em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ou o homem masca chiclete ou ele anda de bicicleta. As 2 coisas começam a ficar complicadas. Brincadeiras à parte. Mas a mulher é maior, é mais desenvolvido. Tá, eu sou mulher, não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se você treinar, você consegue, porque a sua estrutura anatômica, ela veio para desempenhar esse tipo de função. O que se sabe? Algumas crianças, desde pequenas, são hiperestimuladas, então elas são estimuladas ou pedagogicamente de diferentes formas, ou são estimuladas até mesmo pelo ambiente familiar, pelo núcleo familiar, pela escola, e aí elas conseguem ter essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente sabe que isso está relacionado a ambientes saudáveis. Tá, se você pegar uma criança, por exemplo, do Agreste, onde desde que ela nasce, ela é treinada somente para trabalhar e não para pensar, dificilmente ela vai conseguir prestar atenção em múltiplas atividades ao mesmo tempo. Então, tudo isso está relacionado ao ambiente onde você se desenvolveu.
Ah, quer dizer que aquela criança do Agreste nunca vai conseguir fazer aquilo? Não, se você treinar, estimular, depois, com o tempo, ela vai acabar aprendendo. Mas se ela viver aquela realidade sempre, não. Então, quer dizer que você teve um ambiente educacional ou talvez familiar extremamente rico de estimulação. Não sei se vocês sabem, mas hoje tem escolinha, tinha, né, antes da pandemia, agora não tem nada. Que a gente, né, os pais pagam somente para fazer estimulação psicomotora, para estimular diferentes habilidades nas crianças e para que elas consigam fazer múltiplas atividades, ok? Então, essa é uma habilidade que você desenvolveu bem graças a um estímulo sensorial, pedagógico e por aí vai no seu ambiente, ok? Acho que tem até uma professora aí depois que pode corroborar o que eu falei. Então, a gente vai dividir esse sistema nervoso periférico, lembra? Toda a fiação do corpo, né, os nossos nervinhos, em duas partes. Em um sistema nervoso somático, que vai regular todas as suas ações voluntárias, ou seja, tudo aquilo que eu controlo porque eu quero. E a gente vai ter o sistema nervoso autônomo, que ele vai funcionar não necessariamente com o seu querer. Então, o funcionamento dos seus órgãos, o fato do seu sangue ficar circulando o tempo todo, o seu coração bater, suas vísceras funcionarem, você não fica mandando o corpo funcione. Isso acontece independente do seu querer. Então, tudo que funciona sem você ficar mandando é do sistema nervoso autônomo, e tudo que você manda e faz porque você quer é do sistema nervoso somático. Belezinha? Aí, que curiosidade, a vida toda nós aprendemos que nossos sentidos são apenas 5. Mas, na verdade, a gente tem um sexto que é catalogado também, não só na parte de neurocomportamento, mas também na parte da psicologia também é reconhecido. Só que a gente não aprende ele na escola, não sei por quê. E se a gente for olhar pela fisiologia humana, a gente tem mais de 22 sentidos, se eu não me engano, entre 22 e 24 sentidos. Porque tem vários outros sentidos que são inerentes do nosso funcionamento corporal, que a gente tem, mas a gente não percebe porque eles não nos comunicam com o mundo. Então, um exemplo de um sentido que vocês têm e vocês não percebem. Toda vez que está muito calor, você está num ambiente muito quente, o seu sistema detecta esse aumento de temperatura, seu metabolismo detecta esse aumento de temperatura, e ele manda os seus vasos sanguíneos dilatarem, com o intuito de resfriar o corpo. Então, isso é uma habilidade sensorial que você tem e a gente não sabe. Entre trocentas outras habilidades que a gente tem, que são inerentes às nossas vísceras, mas a gente não tem noção. A gente só fica ligadona nos 5 sentidos porque são aqueles que a gente aprende, né, na nossa vida acadêmica e é os que a gente se comunica com o mundo. Apesar de que os sentidos das vísceras também estão se comunicando, mas a gente não está prestando atenção para elas, então a gente acaba não contando. Ok? Engasguei. Alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Então, temos aí nossa visão, olfato, paladar, audição e o tato, e o sexto sentido, que também é um sentido do corpo, que se chama percepção extrasensorial. A percepção extrasensorial, ela existe... Ai, agora eu não lembro se são todos os seres vivos ou se são só os mamíferos. Não, são todos os seres vivos. Que é uma espécie de sonar que existe em todo o sistema nervoso central. Inclusive, as plantinhas têm, sim, em todos os seres vivos, porque a plantinha também tem. Depois eu vou mandar, me lembra depois de enviar um link para vocês de um videozinho no YouTube, de um teste que se faz com uma plantinha, para ver se ela tem essa habilidade extrasensorial. E aí vocês vão ver que a plantinha também tem a percepção extrasensorial. Para que serve isso? Nosso cérebro tem uma função parecida com um sonar, que é aquela habilidade de perceber as coisas ou as atividades externas com alguma antecipação. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, como é que eles conseguiram provar essa habilidade? Eles colocaram em soldados que estavam ali num campo de treinamento, num campo de batalha fictício,
E aí, eles colocaram aquelas touquinhas cheias de eletrodos. E eles perceberam que quando esses soldados estavam próximo de alguma coisa perigosa ou de algum inimigo, o cérebro detectava antes mesmo da pessoa entrar em contato com aquele perigo. Então, se percebeu que o nosso cérebro tem uma capacidade de perceber situações antecipadamente. Quanto antecipadamente? Aí varia de um cérebro para outro. Algumas pessoas desenvolvem essa habilidade de maneira muito profunda, e aí são os que a gente chama de as pessoas que têm habilidade psi, os paranormais, né, os sensitivos, e tem as pessoas como nós, meros mortais, que a gente até tem essa percepção, mas nem sempre a gente dá crédito para ela. Sabe quando você está pegando, sei lá, a estrada, e aí você vai virar à esquerda, mas o seu cérebro te fala assim, não, vai pela direita, e você acaba indo pela direita e descobre que evitou, sei lá, um acidente, ou um grande trânsito. Na verdade, aquilo não é magia, na verdade é o seu cérebro que ele percebeu a situação antes mesmo de você se deparar com ela. Isso é bem comum, não é magia, não é holístico, é só o seu cérebro, gente. O cérebro faz coisas sensacionais. Teve uma vez, acho que faz 2 anos, eu entrei na Via Anchieta e eu ando devagar, eu não fico andando com pressa, a não ser que tenha pressa, né? E aí eu resolvi andar atrás de um caminhão. E eu estava lá bem tranquilinha, andando atrás do caminhão, não estava com pressa, então estava indo tranquila. E eu tive a nítida sensação de alguém me dizer, obviamente era o meu cérebro conversando comigo, falou assim, muda de pista. Mas quando eu ouvi o muda de pista, eu mudei de pista e em seguida o pneu do caminhão explodiu, fez puff, e aí voou aquela borracha gigantesca para trás. Tinha arrebentado com o meu para-brisa e eu teria morrido ali na certa, porque era um pneu muito grande. Então, ai, foi o meu anjo da guarda? Para quem é religioso, pode colocar a culpa no anjo da guarda. Mas para quem estuda um pouco de habilidade neurocomportamental, vai descobrir que o cérebro tem essa capacidade, tem a capacidade de perceber o perigo antes mesmo de você estar ali de frente com o perigo. Então, a gente tem essa capacidade de antecipação. Então, ai, quem foi a voz? Na verdade, só o meu cérebro, que ele utilizou uma imagem. O que é uma imagem? Ele pegou alguma referência que eu tinha ou de voz, ou de algo que eu tinha visto num filme, porque seu cérebro ele vai usar o quê? O que ele tem é na mão. O que eu tenho aqui na mão? Ah, eu tenho uma voz assim, eu tenho uma imagem desse filme, vamos juntar tudo e vamos mandar uma informação para ela. E aí eu escuto para eu mudar de pista. Mudo de pista, puf, caminhão explodiu. Ok? Então, não é feitiçaria, nem bruxaria, nem lembro mais qual a propaganda. Não é isso. É só o seu cérebro trabalhando na sua plenitude. Ah, eu posso estimular esse desenvolvimento sensitivo? Pode sim. Quer ver um exemplo? Para quem acredita, existem lá algumas vertentes religiosas que têm os médiums. Por que eu digo para quem acredita? Porque eu nunca vou envolver religião nesse curso, tá? Não tem nada a ver. Então, para quem acredita, existem ali umas vertentes religiosas que falam dos médiums. Se você perguntar para qualquer médium o que você precisa fazer para desenvolver essa habilidade, a primeira coisa que ele vai te falar é estudar ou participar de uma escola de médiums. Por quê? Porque sim, é totalmente possível desenvolver mais habilidades mentais do que as padrões que a gente tem. Até porque o nosso cérebro tem essa capacidade, é a gente que não usa. E por que a gente não usa? Porque aí tem os dogmas religiosos, as crenças religiosas, ou as crenças espirituais, ou as crenças familiares, ou as crenças de que isso é do coisa ruim e por aí vai. Mas, na verdade, são só funções que o seu cérebro consegue desenvolver. Como é que eu posso garantir isso? Porque na faculdade eu acho que é Oxford, deixa eu ver se eu coloquei aqui o nome das faculdades. Deixa eu ver. Na Duke, na Stanford e Harvard. Então, nas duas faculdades mais conhecidas do mundo, Stanford e Harvard, eles têm unidades de teste de habilidades psi. O que são essas habilidades psi? São capacidades humanas que são encontradas em algumas pessoas.
Não em todas. Então, eles estudam essas pessoas que têm capacidade de telepatia, clarividência, premonição, retrocognição, mediunidade, psicometria. Para que eles estudam essas pessoas? Porque eles querem compreender como é que a mente ou o cérebro delas faz isso. E aí eles fazem mapeamento cerebral, ressonância, faz um monte de coisa. Faz mapeamento de eletroencefalograma, e se percebe que sim, o funcionamento do cérebro dessas pessoas que têm essas habilidades, né, as habilidades psi, eles funcionam ou de um jeito mais estimulado em algumas regiões do córtex, ou eles trabalham como se fosse numa potência maior. Então, tecnicamente, qualquer ser humano conseguiria desenvolver essas habilidades, desde que treinasse seu cérebro para fazer isso. Então, a gente precisa começar a tirar um pouco as coisas do misticismo e começar a tentar compreender como é que essa pessoa faz isso. Tendo nós, né, o mesmo formato anatômico, a mesma fisiologia, por que que esse ser humano consegue fazer? E aí vai se estudar, né, dentro dessas unidades, e não só nessas duas faculdades, tem no mundo inteiro. Na Índia tem uma unidade gigantesca de habilidade psi, para tentar compreender como é que essas pessoas fazem isso. Assim como já tem um monte de estudos sobre os monges tibetanos, a capacidade que eles têm de ficar lá em menos 40 graus de frio, a capacidade que eles têm de ficar horas a fio meditando, a capacidade que eles têm de controlar as infecções do próprio corpo, entre várias capacidades dos chamados super-humanos. Então, para quem tem curiosidade, me lembra também de mandar um vídeo do YouTube sobre super-humanos. Dá para você dar um Google ou até um YouTube, vocês vão ver que tem várias pesquisas a respeito dessas pessoas, de como funciona a mente, o cérebro dessas pessoas, para que eles consigam fazer isso. Então, eu acho que já chegamos no momento da humanidade onde a gente tem que parar com essas bobeiras de achar que tudo é mágico. Não, não é mágico. A gente precisa compreender como é que a pessoa faz aquilo, como é que as células dela funcionam para ela conseguir fazer aquilo, como é que os neurônios dela funcionam para ela conseguir fazer aquilo. A gente tem que começar a dar um olhar mais científico para a coisa e não tudo naquela coisa do é mágico, é holístico, ou por aí vai, ok? Tá, essas unidades de Stanford ou de Harvard, elas existem há pouquíssimos anos. Em Stanford, John Hoover, né? Ele criou essa unidade em 1917. Começou de um jeito bem simplesinho, depois eu vou mostrar como é que ele começou os primeiros estudos das pessoas com habilidades psi. E em Harvard, quem foi que colocou o início desses estudos foi o George, e eu não sei falar esse sobrenome, gente, Estabrooks, acho que é o nome, em 1927, 10 anos depois. Mas quem é que deu, assim, o start na busca desse conhecimento? Foi o casal Heine, da Universidade de Duke, também nos Estados Unidos, em 1927 também. Eles começaram a estudar esses fenômenos e aí envolveram outros renomados psicólogos da época, né, como William McDougall, e aí eles começaram a desenvolver pesquisa. E toda essa unidade de parapsicologia se tornou um braço da psicologia. Então, qualquer psicólogo que vocês conheçam, pergunte: nossa, a parapsicologia é uma especialização? Sim, é um braço da psicologia. Porém, é um braço pouco explorado, porque se tem poucos estudos. Ninguém dedica muita energia a essa linha de estudo, por quê? Porque todo mundo ainda está pegado às crenças de que é mágico, de que é besteira, de que não tem valor científico e por aí vai. Mas como tudo nessa vida, né? Tudo precisou passar por um sofrimento para depois ser valorizado. Então, esse casal Heine, em 37, o que eles fizeram? Eles criaram um estudo e publicaram no Jornal de Parapsicologia, que era um jornal importante da época, né? Era um jornal de artigos científicos. Eles criaram uma atividade com esse baralho que chama ESP, ou ESP, e aí todas as pessoas que teoricamente tinham alguma habilidade psíquica, eles passavam o baralho, era bem simplesinho o teste deles, e essa pessoa tinha que acertar as figuras desse baralho
E aí eles começaram a perceber que sim, existe uma linha de pessoas com habilidades psi que acertava muito mais do que pessoas comuns como eu e você. Então, eu e você, talvez a gente errasse meio a meio. E aí essas pessoas não, elas de fato conseguiam acertar a leitura dessas cartas, mesmo sem eles olharem. Então, eles começaram a perceber que sim, existem pessoas que têm capacidades extras, e dali começou a se estudar, né? Começou a pesquisa psíquica para entender o porquê essas pessoas conseguem fazer isso. E daí, então, começou a se estudar a história da percepção extrasensorial, que seria essa habilidade cerebral de perceber as coisas antecipadamente, ou ver mesmo sem precisar utilizar os outros sentidos do corpo, ok? Então, a gente deve levar em consideração o sexto sentido, como um meio de comunicação da pessoa também. Também. Além da visão, olfato, paladar, lá. Sexto sentido, a percepção extrasensorial também deve ser levada em consideração. Porque vocês vão perceber que tem pessoas que se comunicam por esse sentido com o mundo. Nossa, eu estou sentindo algo pesado aqui hoje. Aquela pessoa está querendo te dizer algo. Tem algo envolvendo a sensação daquela pessoa. Quando você chega em algum ambiente, você fala assim, ai, que energia pesada, o que você está querendo dizer? Que aquele ambiente tem algo errado, que aquele ambiente tem alguma situação que está te deixando desconfortável. Então, você também faz leitura quando uma pessoa entra e começa a te dar muitas sensações de percepção. Ai, hoje eu não estou me sentindo bem, hoje eu senti arrepios o dia todo. E aí, quando você vai começar a conversar com a pessoa, você percebe que ela está relacionando essas percepções a algum evento, ou que ela está passando, ou que ela está antecipando. Então, por isso a gente leva em consideração também. Ok? Ah, que bom, alguém vai perguntar algo. Estava até ficando triste já. Peraí, deixa eu pausar aqui. Eu tenho essa mania de ficar, como se diz?